acadêmica. Eu, na realidade, estudei inicialmente arte. Eu tenho mestrado em Belas Artes, Pintura e Escultura. E depois eu passei para a Universidade de Iowa, onde estudei literatura, tanto na parte prática como na parte teórica. E sou um razoável poeta, um razoável escritor de ficção, mas há uns 10 anos atrás, quer dizer, como resultado de todo esse trabalho no Brasil e de toda a minha experiência de vida, eu sempre tive um desejo de obter um doutorado em filosofia política. E há uns anos atrás, eu fui um desses FEE-Fests da Fundação Econômica, Fundação para a Educação Econômica de Nova York. Todo ano faz uma reunião de liberais, libertários, alguns conservadores em Las Vegas. E há um tempo atrás eu encontrei lá um professor da Universidade de Buckingham, que era um especialista na obra de Hayek, coisa rara na academia. E então eu acabei indo para a Universidade de Buckingham, que fica perto de Oxford, na Inglaterra, ou melhor, como eu sou unionista, né, o Reino Unido. E eu comecei os meus estudos lá. E depois de um ano ele morreu. Ele já estava doente, né? Ele morreu. Então a universidade teve dificuldade de arrumar uma outra pessoa, acabou arrumando um professor na Bélgica para me guiar, né? Para ser o meu supervisor. E ele também ficou doente depois de uns meses e desapareceu do mapa. Então, eu fiquei, durante anos, né, basicamente, acabei escrevendo a tese, o primeiro rascunho, pelo menos, sozinho, e depois houve modificações, e pediram mais modificações, e no meio de tudo isso, há 2 anos atrás, eu, vendo a situação brasileira, eu sugeri a Winston Ling, não sei se todos conhecem Winston Ling, ele foi o criador-diretor do Instituto Liberal no Rio Grande do Sul, que agora acho que se chama Instituto Liberdade. Então, como o livro de Mises, Política Econômica, foi traduzido para o português como As 6 Lições, ou seja, 6 lições de economia, então eu senti que havia necessidade de um livro com 6 lições de política para ser, digamos assim, fazer um equilíbrio no pensamento liberal no Brasil, porque existe a tendência entre os liberais e libertários a estudar apenas economia e não se ligar muito a esse campo importante que é a política. E ele aceitou a ideia e eu comecei a escrever quer dizer, transformar a minha tese, basicamente, tirar elementos da minha tese para fazer essas 6 palestras. Mas como ele vive na China, estava acompanhando a situação na China, ele disse, olha, Stelly, não é o Brasil que está precisando dessas palestras no momento, isso fica para depois. A China aqui está um assunto quente aqui, é a questão da reforma constitucional. Por que você não termina o mais rápido possível essas palestras e manda para cá, a gente traduz para o chinês, e então você vem para cá e a gente tem alguma maneira de você vir fazer palestras aqui. E isso acabou, foi um tempo demorado, levou 1 ano mais ou menos fazer tudo isso, e finalmente tive que ser convidado. Ele acabou conseguindo uma universidade lá em Xangai, que é o Fudan University, que é a 3ª melhor da China, é muito prestigiosa, e fazer com que o departamento de economia lá, cujo um dos professores lá era ligado à obra de Hayek, eles acabaram me convidando para ir dar um ciclo de palestras lá no final, quer dizer, no fall semestre, como é que se diria isso? O semestre de
do outono, no sentido americano. Na China talvez fosse... não, também foi outono na China. E então eu fui para lá e fiquei 4 meses lá no final do ano passado e acabei dando 18 palestras que foram depois coletadas, transformadas em 6 capítulos e publicadas online, em inglês, como The China Lectures, as palestras chinesas, né? Constitutional Reform in China, Contribution to the Debate. Quer dizer, um título assim que não agride ninguém. E estive em Xangai de novo, 2 semanas atrás, para participar de uma conferência lá sobre economia austríaca. Vieram mais ou menos umas 100, 120 pessoas de vários lugares do mundo e também de faculdades e universidades chinesas, tanto estudantes como professores, e empreendedores, e pessoas ligadas de algum modo à ideia econômica, né? E depois disso, eu dei uma palestra lá também sobre, basicamente, um resumo do livro, e depois fui falar com, escutem bem isso, a censora do partido, né, que trabalha dentro da casa publicadora, que é uma grande casa publicadora de livros acadêmicos em Xangai. E eles gostaram do livro, não acharam nada agressivo contra o regime, porque na China você pode dizer o que quiser, desde que se diga com polidez, com uma boa educação, né? E então eles aprovaram a publicação, só que era inicialmente era para ser publicado em agosto, meio de agosto deste ano, acabou sendo empurrado para outubro, porque foi feito em Hong Kong a tradução, mas o chinês do norte da China tem uma gramática um pouco diferente, então eles têm que modificar toda a gramática e tem muitas correções a serem feitas. E o livro tem umas 170, 180 páginas, de modo que é um grande trabalho. Mas de todo caso, foi uma experiência muito interessante e eu aprendi muitas coisas com tudo isso. Mas o resultado de tudo isso foi que eu tive que parar, porque eu também leciono para me sustentar, né? Então, faz meses que eu tenho assim uns 2, 3 meses para terminar a tese, quer dizer, a última versão da tese, e acabei parando tudo por causa desse livro e essa viagem à China, de modo que eu devia ser doutor Steller já há 1 ano atrás e ainda estou aqui como doutorando, conforme eu disse o Rafael. Quer dizer, essa é a minha contribuição. Eu tenho, no momento, né, eu tenho pelo menos 2 outros livros a serem escritos ainda, que eu acho que seria muito importante. Um deles, por exemplo, não sei se vocês se lembram da obra de Tocqueville, do escritor francês que veio para os Estados Unidos em 1825, para ver o que estava acontecendo aqui, né? E ele escreveu, voltou ele era um aristocrata, andou pelo país, falou principalmente com aristocratas, mas também com o povo, e ficou só 9 meses, voltou para a França e escreveu um livro muito inteligente, mas que me parece ser assim de uma viagem de helicóptero sobre o país, né? Eu estou aqui já mais ou menos 35, 40 anos e eu nunca voei de helicóptero, porque sempre fui a pessoa que trabalhou como estudante, por exemplo, eu limpava banheiros na universidade das 3 às 7 da manhã, tinha que dormir às 6h30, 7 horas da noite, e trabalhei em construção, trabalhei em fábricas e outras coisas, de modo que eu tenho uma visão diferente do país, né? Não só porque os tempos mudaram, mas porque eu mesmo vim de uma classe diferente, né?
e ter uma visão diferente das coisas e ter um conhecimento também sobre economia e política que talvez Tocqueville não tinha, né? Que essas ideias hayekianas e outras